No gramado em que a luta o aguarda, pedindo para você já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal nesta sexta-feira santa, eu gostaria de dividir com vocês uma reflexão. Eu vi há pouco a entrevista que o Andréas Pereira deu lá para o Grupo Globo, né? Eric Faria e outros profissionais, e eu queria trazer aqui para vocês uma reflexão que talvez muitos de vocês não estão preparados para fazer, mas acho que já dá para compreender um pouquinho o que está acontecendo na vida desse rapaz, né? O Andrés Pereira é um jovem ainda, um bom jogador, um jogador de qualidade, e ele foi pivô, como vocês sabem, de um erro que ele cometeu, e isso ninguém vai conseguir tirar, nem ele mesmo vai conseguir tirar da história dele, que ficou marcado para milhares e milhares de pessoas dos dois lados, né, Flamengo e Palmeiras, com a conquista do Palmeiras na Libertadores. Mas eu queria trazer a seguinte reflexão: o futebol é individual ou é coletivo? Ele é coletivo ou é individual? Aonde que as coisas se misturam, né? Porque, veja, vamos lembrar do primeiro gol do Palmeiras no jogo. O Palmeiras foi melhor no primeiro tempo naquela final contra o Flamengo na Libertadores. O Davi Luiz, jogador experiente, tarimbado, ele vai atrás do Dudu, o Dudu fecha por dentro, o Mike passa, o Bruno Henrique fica olhando. Então, veja, olha como se constrói, começa a se construir, né? A questão da final em si. No fim, no fundo, o que fica é o erro do Andrés e o gol do Daverson. Mas vamos tentar entender o processo, o modelo do jogo. Como foi aquele jogo? Aí vem o Mike, vai na linha de fundo, cruza, o Rafael Veiga chega e faz o gol. Bom, o William Arão chegou na marca penal quando o Veiga estava lá já no banco de reservas, quase cumprimentando os colegas depois do primeiro gol. E aí o que fica marcado, o que fica no imaginário, se o Michael faz aquele gol, seria 2-1 no tempo normal. Sim, se o Rony, na bola que ele meteu no ângulo e o goleiro pegou, se ele faz o gol, seria 2-0. Então o Palmeiras teria vencido no tempo normal, ou 2-1, né? Já que o Flamengo fez o seu gol merecidamente, justamente fez o gol. O Flamengo foi melhor no segundo tempo do jogo, tá? Então, assim, vão se criando situações durante um jogo de futebol. Isso é um jogo. Isso não é um esporte onde as peças estão num tabuleiro e estão ali paradas e não pensam, não se movimentam, né? Então, o que estão fazendo com a carreira desse rapaz me parece um certo exagero, a ponto dele mesmo não conseguir superar o erro que cometeu. Isso, como ser humano, me toca, como ser humano, me preocupa, porque o Flamengo não perdeu a Libertadores só por causa do erro do Andréas. O Flamengo perdeu a Libertadores também pela empáfia, pela soberba, né? Por aquilo que eles deixaram, acreditaram que seria muito fácil ganhar do Palmeiras, declarações de dirigentes aqui e ali, jogadores mal preparados fisicamente, estavam mal fisicamente, a Arrascaeta voltando de contusão, Bruno Henrique não estava bem, o Gabigol não fez uma partida como a gente estava acostumado a ver. Um time como o Flamengo ainda postado e parado, lacrado em 2019, né, nas conquistas. Depois teve a conquista do Campeonato Brasileiro com o Rogério Ceni, que foi mandado embora, veio o Domi, foi mandado embora. Aí veio o Renato não sabe nada, o Renato não presta, é treinador de praia e tal. O Palmeiras só venceu porque o Flamengo não tinha um técnico. Quer dizer, até onde isso vai? Até onde isso pode chegar na vida de uma pessoa, de um ser humano como o Andrés, que é um profissional? Né? Ninguém erra porque quer, ninguém comete erros desta natureza olhando para o futebol porque quer. Né? Existem outros jogadores na história do futebol que foram, de certa forma, amaldiçoados. Agora, a gente pode apagar o que esses atletas fizeram até aqui, como eles chegaram até aqui, principalmente o Andrés. O Andrés é um bom jogador, cara. Ele não é o Adílio, ele não será o Zico,
ele não será o Platini, o Tigana, enfim, craques aí do passado. Por quanto tempo nós ficamos ali maltratando o Toninho Cerezo por um passe errado que ele deu, um gesto técnico, onde tinha outros 2 jogadores da seleção brasileira que não foram na bola? Por que a gente não fala do Júnior Capacete, meu ex-companheiro do Sport TV, que ficava embaixo do gol na hora do escanteio, ao invés de olhar para a linha do impedimento, voltando a 82? São tantas questões, né? A questão do Ronaldo na Copa da França. Por que a gente alivia para uns e pega no pé de outros, né? Qual é o custo desse erro para um jogador de futebol? Sei que vocês impiedosamente vão dizer, o cara ganha muito e a pressão ela é equivalente ao quanto o cara ganha. Mas a gente não pode esquecer de forma alguma que tem um ser humano ali. Isso me pega, isso me preocupa, isso me deixa, me faz ficar pensando que se qualquer um de nós cometer um erro desta natureza, voltado para isso, com estes limites, espero que você entenda o que eu estou dizendo, e não transforme isso, e não edite isso, não use isso em outras questões ligadas fora ao futebol, estamos falando de futebol. Né? É um pouco de como é a nossa sociedade, né? Individualista. Então, o sujeito que está voltando do feriadão, que vê o acostamento livre, o trânsito parado, e ele acha que tem o direito de andar no acostamento, porque ele está pensando nele. Né? Então, a gente precisa evoluir. O futebol brasileiro precisa evoluir. E esse rapaz está completamente desestruturado. Quando ele chora, pensa ainda no lance, ele tem que superar isso. O Flamengo tinha que ter tido um outro comportamento. E me parece que só isso é que vai fazer, só ele saindo do Flamengo, que ele vai poder cuidar da vida dele. A mesma coisa, guardadas as devidas proporções, foi feito com o Luan no Palmeiras, está sendo feito agora com o Rony. O Rony é vagabundo, o Rony não presta, o Rony não joga nada, o Rony é um pereba, o Rony não presta, não dá, não tem que jogar, é um lixo. São as coisas que eu ouço e vejo escritas por aí. Né? E o cara foi muito importante, ele é muito importante para o Palmeiras. Né? Assim como já decidimos que o Atuesta é uma porcaria, não serve para nada, não vai jogar, é um Mendieta piorado, assim como o Navarro, antes dos 6 gols, também. Nossa, isso aí não funciona. Poxa, será que não vale a pena a gente olhar, entender o trabalho que está sendo feito, ou tentar entender o trabalho que está sendo feito? Você pode dizer, mas o Massa aí está passando pano, né? Que essa é uma expressão chula, burra, de quem quer desclassificar o sujeito pelo comentário que ele faz. Isso é liderança, minha gente. Sabe? Existem formas de liderar, de ser liderado, de liderar um grupo. Erros acontecem, saca? Acontecem. Aconteceu em 2014. O mais dolorido para mim, quando eu era âncora do futebol da Rádio CBN, naquele 7-1 no Mineirão, não é pela relação deste cara aí que vocês estão vendo aqui atrás, ó, do Felipão, que o Felipão tem com o Palmeiras e tinha com a seleção brasileira em 2002, né? Então foi execrado, humilhado, xingado, ofendido. Será que o futebol está neste andar da prateleira da ignorância? Meus caros, a burrice, senhores e senhoras, é uma escolha, né? Então, não vamos escolher a burrice, a sandice, o cancelamento gratuito. Cometeu erro? Sim. Vai ficar marcado? Sim. Mas ele tem o direito de recomeçar a carreira dele, seja no Flamengo ou não. Assim como o Rony tem o direito, sim. O Palmeiras foi lá contratar ele. Ele não se ofereceu querendo jogar no Palmeiras, não. O Palmeiras foi lá contratar o Rony, entendeu? E aí o cara tá aí, ele faz o que pode, ele não é centroavante, ele erra muito mais que acerta, mas ele contribui, ele deixa outras valências dentro do campo, né? Então eu queria aproveitar nessa Sexta-feira Santa que você pudesse fazer uma reflexão. Não precisa concordar comigo, sei, tenho certeza que muitos vão discordar, mas são meus argumentos postos à mesa. Se vale a pena a gente imaginar que o futebol é só individual, né? Se vale a pena a gente cancelar a vida de um profissional por causa de um erro. Né? O Michael errou também,
né? O Rony meteu a bola no ângulo, o goleiro pegou. O Danilo Barbosa chutou aquela bola no finalzinho, poderia ter sido 3-1. E aí quem ia falar do erro do Andrés? Foi 3-1, se tivesse sido 3-1, né? Aquela bola que bateu na rede pelo lado de fora, ou um outro passe que o Dudu enfiou para o Rony, e ele erra o passe, o Rony estava livre na cara do gol. São vários detalhes que compõem um jogo de futebol, vários momentos que compõem um jogo de futebol. Então, a reflexão é essa: é individual ou é coletivo? Devemos cancelar os profissionais? É outro termo, né? Execrar as pessoas, os jogadores, porque ganham bem e porque cometeram erros ou não cometeram erros, eles estão. Isso está de acordo? Vocês acham que está de acordo ou está um bocadinho exagerado? Eu acho que está um bocadinho exagerado. Todos nós temos que dar um passo atrás. Isso tem a ver também com a mídia, com a linguagem violenta que muitos jornalistas usam, profissionais ou não, ou a mídia alternativa que usa linguagem pereba, vagabundo, não joga nada, lixo. Será que a gente tem consciência da força dessas palavras? Era essa reflexão que eu queria fazer com vocês, pedindo para vocês baixarem o OneFootball. O OneFootball é o melhor aplicativo do planeta, está aqui, o link está na descrição. Você pode colocar o seu celular aí nesse QR Code, você vai ser direcionado para o OneFootball. Peço para você deixar seu like, se inscrever no canal. Se inscreve no canal, me ajuda com o seu like, tá bom? Amanhã, no domingo, nós teremos, no sábado, aliás, pré-jogo, intervalo e pós-jogo, o jogo da partida contra o Goiás, e vamos falar muito de Palmeiras neste início de Campeonato Brasileiro. Combinado? Grande abraço para você, até a próxima.